Lenda urbana é uma história ou um relato que é divulgado como verdadeiro e geralmente tem uma fonte ou uma origem relacionada com o relator. Essas são as 3 lendas urbanas que são inspiradas em histórias que realmente aconteceram. Esses relatos que eu vou te contar aqui são baseados em fatos reais. Apesar da maioria das lendas urbanas serem só isso mesmo, lendas, tem algumas que sim são baseadas em histórias que realmente aconteceram. E eu vou te provar isso agora. Então, pega aí sua popcorn e vem escutar essa história aqui. A primeira, de cara, é uma das que eu acho mais assustadoras. É acordar vivo em um necrotério. Eu sempre assisti muito aquelas séries de policial que eles caçam serial killers. Sempre tem aquelas cenas clássicas do corpo lá no necrotério, esperando ser liberado. Aquela sala gelada, cinza, que por si só já parece um cenário de terror, né? É sempre algo bem assustador, bem gelado, bem down. Agora imagina só, você sendo declarado morto e simplesmente acordar no necrotério. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher de 80 anos chamada Maria de Jesus lá em Los Angeles. Isso aconteceu em 2011 e não faz tanto tempo assim, né? Ela tinha muitos problemas de saúde, principalmente relacionado ao coração, então ela foi internada num hospital que se chamava White Memorial. Durante a estadia dela nesse hospital, ela sofreu uma parada cardíaca e ela foi declarada morta pelos funcionários, que, digam-se de passagem, funcionários péssimos desse lugar. Eles chegaram a declarar até a hora da morte dela, imagina. Então, ela foi levada pelos funcionários do hospital pro necrotério, foi colocada naquele saco preto, né, que é fechado até em cima com um zíper. E ela ficou lá na maca do necrotério, aguardando a liberação do corpo. Quando os funcionários voltaram para fazer a liberação do corpo, eles viram algo terrível. Simplesmente o corpo dela tinha caído da maca, estava no chão, tinha muitos hematomas no corpo inteiro, o nariz dela estava quebrado e o zíper estava aberto até a metade. Isso indica que, na verdade, a Maria estava viva dentro daquele saco preto e ela estava apenas inconsciente quando foi dada como morta. Quando ela acordou, ela estava presa dentro de um saco preto, extremamente difícil de sair, com aquele zíper todo preso, em um lugar totalmente escuro e gelado, e ela começou a literalmente lutar pela própria vida. Lembrando que é uma senhorinha de 80 anos que a gente está falando aqui. Então ela começou a se debater muito dentro daquele saco, o suficiente para cair da maca, mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver, além dela ter se machucado bastante nessa tentativa de lutar pela vida. Quando a família dela ficou sabendo do caso, eles imediatamente contrataram um médico patologista para poder investigar melhor as causas da morte, porque, pelas condições do corpo, eles acharam que poderia ter tido algum tipo de abuso por algum funcionário. Tava com hematomas pelo corpo todo e tava com o nariz quebrado. Agora, imagina só a surpresa da família ao descobrir que, na verdade, a Maria, a Dona Maria, ela estava viva e foi simplesmente declarada morta erroneamente. Então, em dezembro de 2011, o patologista que a família tinha contratado se pronunciou. E ele declarou, através de um documento judicial oficial, que a Maria tinha sido congelada viva e, eventualmente, ela acordou dentro desse saco preto, abre aspas. Danificou o rosto e se virou de bruços enquanto lutava sem sucesso para escapar do seu túmulo congelado. Fecha aspas. Depois de receber esse documento, a família foi processar o hospital por ter declarado ela morta erroneamente e por ela ter sido congelada viva. Mas como a ação foi movida depois do prazo de prescrição, esse prazo era só 1 ano, eles não conseguiram processar o hospital logo de cara. A Dona Maria morreu em julho de 2010, eles entraram com a ação em dezembro de 2011. Eventualmente, eles conseguiram anular essa primeira decisão lá no Tribunal de Apelação, porque, afinal das contas, não tinha como saber a real causa da morte até o laudo do patologista sair. E até o momento o caso está no Tribunal Superior de Los Angeles e a gente está aguardando o julgamento para saber qual que vai ser a sentença. Assim que a gente souber a resposta, eu venho aqui contar para vocês, mas eu realmente torço para que essa família consiga uma boa indenização desse hospital, porque, afinal de contas, foi uma negligência absurda. Imagina só, você simplesmente acordar num necrotério e ter que lutar pela própria vida. A segunda lenda urbana é do cadáver embaixo do colchão. Gente, isso aqui não aconteceu nenhuma nem 2 vezes, tá? Eu encontrei várias histórias que relatavam isso. Agora imagina só, você tá de férias, vai viajar com a sua família, tá super animada porque vocês vão conhecer um país novo. Você faz todas as suas malas, escolhe as roupas, escolhe os lugares da cidade que você vai visitar e embarca no avião. Chegando lá na cidade, você vai direto pro hotel fazer teu check-in. A hora que você entra no quarto, você sente um cheiro horrível e você não faz ideia de onde vem aquilo. Em Memphis, no Tennessee, aconteceu um dos casos mais famosos de cadáver embaixo do colchão. Sonny Millbrook foi dada como desaparecida. Depois de levar os filhos até a escola, ela simplesmente nunca mais foi vista. O que as autoridades não sabiam é que ela tinha um ex-marido,
que tinha um histórico de violência contra ela. Ele, inclusive, tinha uma ordem de restrição por já ter agredido e ameaçado ela antes. O fato é que, alguns dias atrás, esse ex-marido dela tinha sido liberado da prisão e eles tinham combinado de se encontrar no quarto de um hotel. O quarto era o 222 do Budget Lodge, que ficava em East Brooks Road. Eles tinham pago por apenas uma noite no hotel. Então, no outro dia de manhã, como eles não pagaram por uma segunda noite, os funcionários do hotel ligaram para o quarto. Ninguém respondeu a ligação. Então, os funcionários foram pessoalmente no quarto e não tinha ninguém lá. O que os funcionários fizeram foi entrar no quarto, guardar todos os pertences da Sony que ainda estavam ali, limpar o quarto para preparar realmente para o próximo hóspede e trancaram a porta para que eles não conseguissem mais entrar no quarto caso eles voltassem. É aí que a história fica muito estranha, porque ninguém notou nada de errado naquele quarto. Os funcionários limparam o quarto normalmente. Depois desse dia, mais 5 pessoas ficaram hospedadas nesse mesmo quarto, dormiram naquela mesma cama, até que finalmente, depois de 47 dias, os funcionários encontraram o corpo dela debaixo da cama. Eu fico pensando como é que foi possível as pessoas conseguirem dormir, passar a noite inteira naquele quarto com aquele cheiro horrível, respirando aquilo. E o pior foi a equipe de limpeza, que ia limpar aquele quarto e simplesmente não descobriram nada. Provavelmente eles não varriam embaixo da cama, né? Então, assim que o corpo foi descoberto, a polícia foi chamada e não demorou muito para eles descobrirem que sim, realmente era o corpo da Sony, que já estava desaparecida ali há 47 dias. Não demorou muito para a polícia desconfiar do marido dela, e ele foi rapidamente localizado pelas autoridades. E o assustador é que, quando ele foi interrogado, ele falou para a polícia que ele não estava sozinho com a esposa dele no quarto. Na verdade, estavam os 2 e mais os 4 filhos do casal. E o marido relatou que teria estrangulado ela e colocado ela no pedestal de metal embaixo da cama. Tudo isso enquanto as crianças estavam lá no colégio estudando. No final das contas, ele foi preso e foi sentenciado à prisão perpétua. Agora você já sabe, fica ligado se sentir um cheirinho estranho aí no quarto do hotel. Por via das dúvidas, vai logo olhar debaixo da cama, tá? E a última lenda urbana, baseada em fatos reais, que vem diretamente dos Estados Unidos, é a do Charlie No Face, ou Charlie Sem Rosto. Essa lenda vem lá de Pittsburgh e tem gerado medo na população há muito tempo. Dizem que um homem sem rosto assombra os arredores de um túnel e os caminhos e estradas daquela região sempre durante a noite, fazendo com que muitas crianças até mesmo evitem aquelas áreas por medo de encontrar ele. Mas na verdade essa lenda é baseada na história real de um homem chamado Raymond Robinson. Em uma tarde linda de junho de 1999, Raymond e seus amigos foram nadar numa represa ali na região perto de onde ele morava. Depois deles se divertirem e nadarem a tarde toda, eles foram voltar para casa um pouquinho antes de escurecer. No caminho de volta para casa, eles passaram por uma ponte onde tinham uns postes de alta voltagem para trens. Ele e os amigos ficaram muito curiosos porque em cima de um desses postes de alta voltagem tinha um ninho de pássaros. Eles queriam muito saber quantos ovos tinham dentro daquele ninho. Raymond se voluntariou para subir lá no poste, mas quando ele fez isso, ele entrou em contato com um daqueles postes de alta voltagem e ele foi eletrocutado de forma terrível. Teve uma explosão muito grande, um clarão muito grande. Ele foi jogado de lá de cima desse poste até o chão. Ele perdeu um braço, os 2 olhos, o nariz e toda a pele dele ficou extremamente queimada e adquiriu uma coloração mais esverdeada. Daí que veio o apelido dele, que é Homem Verde. Incrivelmente, ele sobreviveu a isso. Os médicos achavam que ele não teria chance de viver, mas ele conseguiu. Ele passou por inúmeras cirurgias plásticas durante todos esses meses. Os 2 olhos e o nariz foram cobertos por pele. Depois de muito tempo no hospital, ele finalmente recebeu alta. Apesar da sua aparência, ele era uma pessoa muito doce e muito gentil. Mas ele decidiu se isolar da sociedade e passar a maior parte dos seus dias em casa com a sua família. Inclusive, ele trabalhava para ajudar financeiramente em casa. Ele produzia bolsas e cintos de couro. Uma das únicas coisas que ele gostava de fazer para se entreter era caminhar. Ele adorava caminhar pelos arredores da sua casa e ele usava um bastão para se guiar nesse caminho. Inicialmente ele fazia suas caminhadas de dia, mas ele sofria muito ao ser visto. Às vezes algumas crianças tratavam ele mal, jogavam comida nele, jogavam garrafas. Tinha algumas pessoas que ofereciam carona para ele só para deixar ele longe de casa. Enfim, maldades que as pessoas faziam com ele. Por causa disso, ele começou a fazer caminhadas noturnas. Mas essas caminhadas noturnas que ele fazia também começou a chamar muita atenção das pessoas ao redor. E, eventualmente, isso virou parte do folclore da região. E por isso, com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a procurar o Raymond nas suas caminhadas noturnas.
Algumas pessoas eram amigáveis, chegavam a oferecer até cigarro para ele ou bebida só para conversar um pouquinho, para matar a curiosidade, mas algumas pessoas eram cruéis com ele, tentavam assustar ele, jogavam objetos, até mesmo tentavam atropelar ele. Na verdade, ele foi atropelado algumas vezes durante as suas caminhadas. Apesar disso, ele continuou com suas caminhadas noturnas, que ele adorava, e ele fez isso até ficar bem velhinho e ser internado em um asilo, onde ele viveu até a sua morte em 1985. Essa lenda do Homem Verde, ou Homem Sem Rosto, ficou muito conhecida por ser a lenda de um espírito que assombra túneis e estradas escuras, perseguindo as pessoas que ousam parar o carro ou até mesmo que chamam o nome dele 3 vezes. Enquanto essas histórias adicionam um elemento sobrenatural, na realidade, a história de Raymond é uma história de resiliência, tragédia e uma história triste no final. E essas são as 3 lendas urbanas que, na verdade, são inspiradas em histórias reais. Me contem aqui nos comentários qual das 3 você acha mais assustadora. E lembra de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ficar ligadinho para acompanhar mais histórias assustadoras.